Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma videoaula nossa e espero aí que com vocês estejam tudo bem, assim como eu também estou. A nossa aula de hoje é uma aula bem gostosa e vai ser a matemática, a nossa aula. E o assunto na qual nós iremos tratar hoje é números fracionários. Um assunto que não é tão novo, já conhecido de vocês, nós vamos dar mais aquela relembrada e conhecer alguns outros assuntos que são pertinentes às frações. Vamos lá comigo? Então vamos lá. Nós sabemos que no nosso dia a dia, nós consumimos muitos alimentos, por exemplo, em partes, em porções. Que alimentos podem ser esses no nosso dia a dia? Por exemplo, nós temos aí o suco, nós temos bolo, que está delicioso, né? E a nossa pizza. Então, são alguns dos alimentos que consumimos e eles são consumidos em porções. Ninguém, por exemplo, vai fazer uma jarra de suco e vai tomar o suco de uma vez. Geralmente a gente divide em copos. Assim mesmo é um bolo. Quando é feito um bolo, a mamãe vai lá fazer um bolo para vocês. Então a gente parte o bolo em partes, né, em porções, para consumir. Assim mesmo é com a pizza. Então, no nosso dia a dia, as frações estão muito presentes. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre ela para podermos dominar mais este assunto. Então, o que nós podemos dizer em relação ao que é, na verdade, uma fração? Fração é a parte do inteiro. Então, lembre-se disso. Fração é a parte do inteiro. Então, eu tenho aí uma imagem de uma pizza. E esta pizza está partida em porções, em partes. Então, como é que eu vou representar esta minha pizza em fração? Eu tenho aí, então, 1 sobre o número 8. Essa é a nomenclatura que nós usamos para representar uma fração. Uma parte sobre outra. Então, nós temos aqui a nossa imagem da pizza, onde uma dessas fatias está aqui, olha, tá vendo? Em destaque. E as partes totais nas quais esta pizza foi dividida. Então, na minha nomenclatura que eu tenho aqui, a minha representação da fração, eu tenho um número que fica na parte de cima e tenho um número que fica na parte de baixo. Como eu chamo, então, este número que está na parte de cima? Eu chamo este número de numerador. E o que fica embaixo, de denominador. Então, todo o valor, todo o número que está sobre, né, que está em cima, eu chamo ele de numerador. E o que fica embaixo, eu chamo de denominador. E como eu faço a leitura do número fracionário? Então, nós temos aqui o número 1 sobre o número 8. Então, nós fazemos a leitura da seguinte forma. O número que está em cima, eu leio da forma normal. Então, eu vou ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante. O número que está em cima, eu leio ele normalmente. O número que fica embaixo, eu vou ler ele de uma forma especial. Eu vou ler como inteiro, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Até aí vocês observaram que a partir do quarto, a linguagem que eu usei foi dos numerais ordinais. São daqueles números que indicam ordem. Perceberam isso? Só o inteiro, o meio e o terço, que nós temos uma linguagem diferente. Mas a partir do 4, aí nós já temos a linguagem
dos numerais ordinais. Após o 10º, que é representado pelo 10, nós temos aí, então, 11, e em destaque aí para vocês, avos. Porque a partir do número 11, eu vou ler também o número que vai estar ali normal e acrescentar a palavra avos na leitura deste número. Então, nessa minha representação desta minha fração, nós temos o quê? 1/8. Então, vamos fazer a leitura de um número fracionário, né? De alguns exemplos que eu dei aí para vocês. Temos o primeiro exemplo. Então, digam aí, tempinho para vocês responderem. Vamos ver se vocês acertam. 1/3. E aí, quem acertou? Então, quem leu 1/3 fez a leitura correta desta fração. Próxima fração. Vamos lá, tempinho. Vamos ver quem vai acertar. Quem leu 5/7, né, que fez essa leitura aí, 5/7, acertou também. Vamos ver a terceira fração como exemplo. Vamos ver quem acerta esta. Então, quem leu essa fração como 9/15, acertou. Então, perceberam? Eu tenho 3 aí no meu denominador terço, o 7 no meu denominador, que é sétimo, e o 15 não é 15º, é 15 mesmo, só que aí acompanhado da palavra avos. Vamos ter a leitura especial, a leitura do número fracionário de uma forma especial, que são essas representações que vocês estão vendo aí. A primeira, nós lemos 10º, a segunda, 100º, e a terceira, 1000º. Então, eu vou ter aí 1/10, 1/100 e 1/1000. O número que vai estar em cima, que é o numerador, vai ser lido normalmente. Só que se eu estiver embaixo com o número 10, o 100 ou 1000, a leitura é uma leitura especial. Eu vou ler 10º, 100º e 1000º destas frações. Vamos ver agora como é que nós podemos representar uma fração através de desenho. Para representar uma fração através de desenho, eu posso utilizar o círculo ou também eu posso utilizar, no caso, um desenho na forma geométrica de um quadrado, de um retângulo. Posso usar também um triângulo, fica ao seu critério. Para facilitar para você fazer um desenho, por exemplo, de uma fração representando através de um círculo, é importante que vocês usem uma moeda ou usem uma tampinha para desenhar. Se for pedido um desenho que seja uma figura geométrica como um quadrado, um retângulo ou um triângulo, é interessante que você use a régua para fazer esta representação. Então, nós temos aí esta fração 3/8. Como eu vou representar, então, através do desenho? O desenho que nós vamos usar vai ser um círculo. E ele foi dividido em 8 partes. Porque o meu denominador representa as partes na qual o meu desenho foi dividido. Então, o numerador, ele mostra as partes do inteiro. Quantas partes aquele inteiro foi dividido. A nossa figura foi dividida em 8 partes. O numerador que fica em cima, que é o número 3, no nosso caso, é aquelas partes que são tomadas, que são retiradas. Então, é representado pelo numerador. Então, minha figura tem 8 partes e 3 partes que são pintadas. No nosso caso aí. Então, lembre-se sempre disso. Denominador é o número que está embaixo, são as partes divididas do meu inteiro, do meu todo. E o 3 que está em cima, que é o numerador, são as partes tomadas, as partes pintadas da minha figura. Não esqueçam.
Eu trouxe aí para vocês agora outras representações de desenhos, para que vocês se familiarizem mais ainda com este tipo de representação. Nossa primeira figura, vocês estão observando que ela está pintada como um todo. Perceberam? Então, é um triângulo, está pintado por completo. Então, como é que eu represento uma figura pintada por completo? Eu represento ou com o número 1, ou também eu posso colocar aí a fração 1 sobre 1, porque vai estar representando o inteiro. Então, é a figura toda, completa. É aquele bolo que mamãe fez, tá quentinho, esperando só esfriar para ser comido. Então, ele está inteiro. Ele não foi, é a figura que não foi mexida. A nossa segunda imagem, ela tem só uma parte pintada. Então, a representação dela fica assim. Um meio. Uma parte pintada e 2 são as partes divididas da minha figura. A minha terceira figura, 2 terços. 2 partes pintadas e 3 divididas. Próxima, 3 quartos, a mesma coisa. 3 são as partes pintadas e 4 são as partes que foi dividido a minha figura. A próxima, 4 sextos. Então, a mesma coisa. Minha figura foi dividida aí em 6 partes e pintadas 4. Próxima imagem é outro triângulo e nós temos aí o quê? Dividido em 3 partes e pintada uma. Outra imagem, de outra figura geométrica, dividida em 5 partes, pintada uma. A próxima, dividida em 6 partes, pintada uma também. Mais outra figura na qual foi dividida em 5 e pintadas 3 partes. E nossa última imagem, que é dividida em 4 partes e pintadas 2. Então, lembrem-se disso. Partes que estão divididas são meu denominador. Partes pintadas são meu numerador. Não esqueçam dessas observações. Gente, ficamos por aqui. Na nossa explicação hoje é a introdução do nosso assunto sobre fração e nas próximas aulas nós estaremos trabalhando um pouco mais sobre frações. Vamos ficar agora com uma mensagem que eu sempre gosto de deixar para vocês. Dê o seu melhor todos os dias, mesmo que isso aparente não ter retorno algum. Um beijo enorme para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e vamos nos encontrar na nossa sala. Tchau, pessoal!